Este episódio serviu para 3 pontos interessantes, eu diria. Primeiro ponto, a figura de Yami, muito calorosa, muito aquecida, para depois nos recordarmos da tragédia que está acontecendo no momento atual, que logo logo será adaptado. Eu diria que a fala, a maneira como ele se portou diante de Vanessa nesse episódio foi muito bonita, para depois a gente lembrar a tragédia. Segundo ponto interessante, o chip. Acho que foi bacana porque é um chip que tem vantagem do tempo off-screen, então a relação poderia se progredir muito maior que a relação entre capitães, entre Charlotte e Yami, mas vemos que não é bem assim. Possivelmente, realmente é como o Tabata quer. Eu diria que o Tabata CC vai, se for para canonizar um chip entre Yami, vai ser Yami e Charlotte. Eu diria que Vanessa e Yami era um chip tão grande, mas após esse episódio, por mais que não tenha sido o foco no romance, eu diria que a visão que dá é que por mais que tenha ali um clima, uma relação entre ambos, não é como se fosse um chip que vai acontecer. Não que vá acontecer algum chip em Black Clover, mas eu diria que Yami e Vanessa é mais difícil de acontecer do que Yami e Charlotte. É uma impressão que eu tive com esse episódio e pelo que foi mostrado. Ainda assim, teve um tempinho, teve umas cenas bacanas, e eu queria citar aqui já de início, é um dos pontos mais interessantes do episódio. E o terceiro ponto, Vanessa, você deveria ter aprendido alguma magia rara, porque a gente viu, ela decidiu que não ia aprender, porque ela não precisava, ela poderia, né, treinar sozinha, arduamente, algo que eu elogiei, achei legal para o plot do episódio, mas vimos que não é bem assim, né, porque a gente lembra do que aconteceu no mangá, então eu acho que se ela soubesse o que ia acontecer, talvez ela teria mudado de ideia, não é mesmo? Mas, para todo caso, Haruardo, Dorombo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo da Black Clover aqui no canal, onde hoje irei falar tudo o que eu achei, como foi o que eu gostei sobre um dos episódios mais recentes, o episódio de número 139, que foi um episódio fascinante, por conta de que nesta saga filler de Black Clover, esse é um dos melhores episódios, ao meu ver. Eu diria que abordar individualmente cada membro dos Todos Negros é um acerto na obra. Então, quando você foca numa beldade que tem uma origem interessante, que tem uma magia curiosa e que tem carisma, não tem como, é um acerto. A Vanessa é uma das minhas personagens favoritas de Black Clover. Eu diria que ela é uma das melhores da obra, é uma das melhores waifus dos animes. Eu diria que em termos de magas de Clover, dos Touros Negros, ela tá no meu top 5, possivelmente, do esquadrão, mas dos magos de Clover talvez top 10. Então não tem como, é uma personagem que eu gosto pra caramba e eu acho que ela é muito interessante. Então quando você coloca, mesmo que seja um filler, não importa se não é instigante, mas quando ela é a personagem central, o episódio se torna cativante, por mais que seja previsível. Eu acho que chega a ser curioso, por conta de que você quer saber como vai terminar, por mais que você já espere algo, às vezes você pode ser pego de surpresa. Então, eu diria que foi muito bom por conta da personagem da Vanessa. O único problema desse episódio é que foi muito tarde. Esse episódio perdeu a relevância, ao meu ver. E por que eu digo isso? Eles deveriam ter mudado a ordem de episódios quando eles viram o tempo que ia acontecer do mangá, qual mangá, o capítulo que ia ser publicado. Afinal, a gente vê o mangá no momento atual, a gente vê o desfecho que teve na invasão de Spade, no reino de Hurt, a gente sabe as consequências, a gente sabe quem teve relevância, quem não teve na luta. E quando você percebe isso, e você vê esse episódio e vê as falas da Vanessa, você meio que fica furioso, porque você vê, ela não quis aprender a magia da Rainha das Bruxas, porque ela acha que não era interessante, não era necessário na verdade, porque ela poderia continuar lidando sozinha, teria a ajuda dos companheiros, mas aí você vê o momento atual do mangá, então por conta de que mesmo a Rainha das Bruxas não querendo ensinar, digamos que uma magia rara, e possivelmente porque a Vanessa não teria chance, ela ainda tinha uma chance, e possivelmente essa magia que ela aprendesse seria de grande utilidade na batalha em Hurt que ocorreu. E você vê que daí aconteceu tudo aquilo do mangá, que você sabe a tragédia que foi, e daí você pensa que ela tinha uma chance grande, como foi mostrado nesse filler, nesse episódio, e daí você percebe que esse episódio não teve relevância, digamos que pro momento futuramente que vai ser adaptado, porque tinha chance, era para ser o arco dos treinamentos, e daí acontece que tipo de treinamento foi mostrado, sendo que a tragédia aconteceu no mangá. Então, por isso ele perde a relevância, ele foi um episódio muito tarde. Se ele tivesse sido transmitido ainda quando estava ocorrendo a batalha, quando não foi concluída, eu diria que ainda seria mais fácil de engolir, mas devido a tudo que ocorreu no mangá, é complicado, ainda mais por ser um filler. Então, eu acho que é um episódio que deveria ter sido transmitido antes do episódio da Charmed Gordon, antes do episódio do Zora. Infelizmente não se pôde, possivelmente devido ao cronograma que os animadores têm, mas ainda assim deveria ter tido essa mudança, eu acho que era necessário, deveria ter tido uma reunião, digamos que da staff, com o autor, porque, querendo ou não, os fãs do mangá que vem no anime vão se irritar um pouco. Pelo menos é isso que eu sinto, um pouco de frustração após ver esse episódio e ver se a Vanessa teve realmente relevância ou não no mangá. Então eu diria que você vai sentir um pouco disso. Mas, para todo caso, é o único erro que teve, que foi muito tarde o episódio, mas tirando isso, eu acho que tudo bem, foi um ótimo episódio mesmo assim.
Por todo caso, tem meus acertos, por conta de que Yami e a Rainha das Bruxas carregaram nas costas, eles não foram foco, você vê que eles ficaram bem no background do episódio, mas as poucas cenas que eles apareceram, eles tiveram uma relevância enorme, ainda mais as falas do Yami, o cuidado zeloso que a rainha tem por suas filhas rebeldes, eu acho que foi o melhor fato, porque torna uma personagem muito mais simpática, a gente tem uma empatia muito maior por ela, então eu gostei pra caramba da figura que eles deram da Rainha das Bruxas nesse episódio, porque futuramente ela pode se tornar muito importante para o plot da história, ainda mais se a tragédia realmente acontecer lá da Tríade Negra, quem sabe ela será fundamental para ajudar o Asta ou todos os magos de Cloverheart. Para todo caso, eu acho que Yami também teve seus acertos, como eu já disse, a gente vai abordar um pouquinho quando eu falar do episódio parte por parte. E para todo caso, eu diria que Nobody Bruxa, Grey Bruxa, foi sensacional, porque a Vanessa liderou esse grupo e foi fantástico o episódio, o plot, ao meu ver. Mas a partir disso, vamos falar tudo que eu achei sobre esse episódio mais recente de Black Clover, que fica mais conhecido como A Volta de Vanessa à sua terra natal, a Floresta das Bruxas. Começando a falar de uma maneira bem rápida sobre o episódio, porque Filler é um episódio que você ama e odeia ao mesmo tempo, ele tem um plot interessante, mas ele não é tão instigante, mas ainda assim vale a pena ressaltar alguns episódios. Eu diria que foi legal e vamos aos pontos principais. A Vanessa para de beber porque ela sabe a gravidade da situação e ela precisa ir para sua terra natal para encher o saco da rainha para ela aprender alguma magia rara e poderosa. Então com isso tem pontos curiosos e interessantes. Ela sabe o poder do Zeno, ela sabe a gravidade de uma luta contra a Tríade Negra. Isso que foi interessante ser mostrado. E outro ponto curioso é que o Yami aparentemente esperou do começo até o final a ida e volta dela onde ele estava. E eu acho que eu tenho que elogiar isso porque foi muito bacana, porque ela ficou um dia e meio fora. Então foi muito especial, foi uma cena muito fofa de aquecer o coração. Então eu gostei da imagem que foi mostrada. E para todo caso, a gente vê que indo para sua terra natal, ela encontra a rainha. Então essa parte chega a ser interessante porque foi uma conversa bem rápida. Basicamente ela mandou a real: eu quero aprender uma magia poderosa, rara, para acabar com o reino de Spade. E acontece que a rainha falou: nananina não, minha querida, você já tem a sua magia de mudar o destino, você não precisa aprender mais nada. Então vemos que aparentemente o episódio dava a entender um plot que caso a Vanessa cumprisse uma missão, possivelmente ela poderia aprender algo com a rainha. Pelo menos era uma esperança que ela tinha caso ela cumprisse a missão que foi dada. E a partir disso, vamos falar um pouco de como foi essa missão. Continuando a falar do episódio, vemos que a missão da Vanessa foi cuidar, digamos que, de algumas esferas mágicas, por conta de que o reino, ou ao menos a Floresta das Bruxas, tem um sistema de defesa caso o reino de Spade, a Tríade Negra, invada. Então é interessante porque são meio que goblins, digamos que câmeras de segurança. Então com isso vemos que caso uma esfera mágica apareça ali, vai atrapalhar, digamos que, a segurança da floresta. Então com isso a gente vê que a missão da Vanessa, ela tem que espantar essas criaturas. E foi dada a ela duas colegas, companheiras, duas pupilas. É interessante porque faz referência à personalidade da Noelle e da Grey. Então vemos que essas magas são difíceis de lidar no começo, ainda mais porque a Vanessa não sabia o tipo de atributo, o tipo de magia delas. Então vemos que foi difícil, foi uma árdua batalha, foi falho o primeiro dia de missão. E depois ela continua investigando, digamos que o perímetro, a localização, um pouco sobre as esferas mágicas e como trabalhar, digamos que, o atributo das suas companheiras para ter vantagem para espantar as esferas mágicas. Então com isso vemos que teve vantagem porque após pensar, ela criou um plano de estratégia. Então com isso vemos que as companheiras tinham magia de som e magia de projeção, se eu não me engano. Então, tendo o apoio da Noelle Bruxa e da Grey Bruxa, vemos que a Vanessa contra-ataca, por conta de que ela vai criando um plano para afastar as criaturas mágicas, e vemos que no fim foi para uma região onde tinha criaturas inofensivas. Então não era ideal que as criaturas, as esferas mágicas, ficassem lá. Então com isso vemos que a Vanessa rapidamente pensa em um plano de contra-ataque, onde ela utiliza-se da magia de fios. Ela fala para as magas criarem, digamos que, um monstro horripilante, gigante, assustador. E vemos que é criada uma figura de kaiju, algo semelhante a isso. Então vemos que essa figura assusta as esferas mágicas e com isso a missão é dada por sucesso, porque as esferas mágicas aparentemente não vão voltar mais lá, sendo que é o território de uma outra esfera mágica, só que muito maior, que foi criada pelas bruxas. Então eu gostei, porque foi interessante. Se as esferas mágicas chegarem lá novamente, eu diria que a magia de projeção, como a magia de som, já podem dar conta, não é necessário muito o apoio da Vanessa, mas a estratégia foi criada pela maga dos touros negros, isso foi um acerto. Então com isso vemos que voltando para o lar, todas as bruxas saúram, digamos que, as suas companheiras que eram consideradas fracassadas.
Então, é um ponto interessante. A gente vê nesse meio tempo que teve, digamos, aquela esposa do mentor do Asta. Foi interessante ver a maneira como ela se portou no episódio. Só foi um easter egg, ao meu ver, e também foi informativo por mostrar que eles não terão relevância alguma, ao meu ver, digamos que no momento atual do mangá. Mas você já vai entender bem rapidinho isso. E vemos que assim o episódio vai se concluindo. Porque a Vanessa, digamos, cumpriu sua missão. Ela fala que não vai querer aprender nenhuma magia mesmo, porque ela vê que pode treinar arduamente e gradativamente a mana dela vai aumentar. E assim ela vai se esforçar porque ela tem muitos bonecos que ela pode cuidar e criar e montar estratégias. Então é interessante porque aparentemente a mensagem que o episódio deu é que a Vanessa não precisa aprender uma magia rara, uma magia poderosa. Que criando estratégias, como ela mostrou nesse episódio, ela pode contra-atacar e enfrentar inimigos poderosos. Ao meu ver, é um ponto, uma impressão que o episódio quer dar. Então vemos que com isso a Vanessa praticamente vai embora. A rainha, acredito que fez a mensagem que ela quis transmitir para a Vanessa, que a Vanessa já tem uma magia poderosa, é só ela administrar e saber como usar e treinar, que ela vai ficar mais forte. E com isso ainda a gente vê que o ambiente que o episódio mostra é que a Rainha das Bruxas sempre vai tratar bem, mesmo as rebeldes que partirem do lar. É curioso isso, por conta de que quando ela fez a sua primeira aparição, a gente tinha um semblante de como era a rainha, e a gente vê que não é bem assim. Ela é uma figura carismática, interessante e zelosa. Então, com isso, é um grande acerto que o episódio mostra sobre o plot, a terra natal da Vanessa, e ela tendo voltado para o QG dos Souls Negros, vemos que quem estava esperando era o Yami. Então foi muito legal, porque o final do episódio mostra que a Vanessa, mais uma vez, adia a bebida, porque ela sabe a circunstância. A impressão que dá é que ela quer brindar, digamos que ter uma conversa com o Yami só quando eles tiverem uma vitória contra o Rei de Spade, contra a Tríade Negra. Essa é a impressão que eu tenho, a interpretação, porque senão não tinha sentido em ela adiar a bebida, tendo em vista que ela queria beber com o Yami sozinho. Então, para todo caso, eu acho que foi interessante, porque o episódio se conclui com o Yami falando o Kairi, e ela saudando como Tadaima, sendo aquele o novo lar dela. Então, eu acho que foi uma maneira muito bonita, perfeita e muito aconchegante de concluir esse episódio, que causa hype já para o time skip que está para vir. Sem dúvidas, ótimo episódio para Black Clover. Eu acho que foi um episódio que é muito aconchegante, ele aquece muito meu cocorô. É um episódio que eu gostei pra caramba, de todos esses fillers que teve, é meu episódio favorito dos fillers da saga filler, da supervisão do autor. Eu gostei muito da forma como foi feita, por mais que não tenha dado indiretas do que pode acontecer pro futuro da obra, digamos que como foi focado no episódio do Leopoldo, do Danoeri, a gente vê que indiretamente foca também no futuro da obra. Por conta de que, se você for perceber, a Vanessa, ela não teve realmente uma relevância tão grande no momento atual do mangá. E você meio que consegue entender, porque ela não aprendeu uma magia rara. Ela ainda tá num treinamento gradativo para ficar mais poderosa. Então é um ponto interessante, é um ponto curioso. E eu acho que esse episódio já dá essa impressão. Então, ao mesmo tempo que eu considero que foi um episódio muito tarde para ser transmitido, ele dá essa impressão e esse acerto. Eu gostei da figura, da imagem, da relação do Yami com a Charity, curti pra caramba, me desculpe, do Yami com a Vanessa. Eu acho que é muito interessante esse chip. Eu torcia para que ele tivesse mais pontos assim, curiosos, interessantes, cativantes. Esse possível casal, eu espero que isso aconteça. Não dou tantas chances altas, mas quem sabe, né? Não acontece mais um pouco, ainda mais devido às circunstâncias atuais. Quem sabe quando o Yami voltar, não é mesmo? Pra todo caso, eu diria que outra coisa que eu gostei, que eu curti pra caramba, foi a figura da rainha. Eu acho que não tem como, a Rainha das Bruxas foi um dos maiores acertos do episódio. Eu gostei também da parte do a Dominação, que é a esposa lá do mentor do Asta. Acho que foi bacana a aparição dela, a gente sabe a situação atual deles, por isso eu posso dizer que eles não terão relevância, porque se eles estivessem em outro reino, se eles estivessem investigando alguma coisa, infelizmente eles só estão vivendo a vida deles, ainda mais pela reputação do mentor do Asta. Então, a gente sabe, né? Infelizmente eles não podem ter, digamos que um grande progresso, uma figura tão importante assim pra ajudar no momento atual, mas foi interessante ter sido mostrado eles, mais um acerto Black Clover, personagens importantes que foram no começo da obra, e estão fazendo sua aparição nesses fillers e a gente sabe o que está acontecendo com eles. Então tem meus elogios. Com isso, praticamente abordei quase tudo que eu queria falar sobre esse episódio, e com isso vamos à pergunta: Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Black Clover? Para o próximo episódio de Black Clover, eu diria que eu espero ver uma ponte interligando para o time skip. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que seria interessante, a partir do dia 1º de setembro é nova opening, nova ending. Com isso, eu acho que acabou a saga fillers. Eles devem voltar à adaptação, já tem, digamos que, uma quantidade estabilizada. Eles sempre estão um pouco à distância agora no momento atual do mangá, então não vejo problema em adaptar, voltar, digamos, à fidelidade.
Então eu acho que o próximo episódio, a única coisa que eu esperava fosse uma ponte de ligação. Digamos que mostrando eles indo para Hurt, ficando um tempo lá, treinando. E daí acontece o time skip. Infelizmente eu acho que isso não vai acontecer, mas a esperança deve ficar como última chance. Então até o final do episódio eu devo acreditar que isso deve acontecer, mas não boto tanta fé. Para todo caso, eu diria que outro ponto curioso, eu acho que seria ver o cantor da Open atual de Black Clover, dessa saga Fillers, dessa saga Treinamento. Ele irá dublar um personagem que será importante para o plot desse episódio que vai acontecer. Então eu estou curioso para ver como vai ser a voz dele, digamos que dublando o personagem. Então é também outra curiosidade bacana que a gente vai ver. E daí a gente conversa se foi bom ou não, como foi o personagem, a voz. Mas, para todo caso, eu diria que infelizmente não vai acontecer da gente ver Yami levitando, o Asta ficando poderoso como eu esperava. Infelizmente são mistérios que talvez o mangá nos responda algum dia, ou talvez também não nos responda. Mas, para todo caso, quem sabe, não é mesmo? Não seja mostrado ainda. Mas do jeito que as coisas estão, eu acho que é o último episódio da saga Filler e volta a adaptar a fidelidade. E mesmo que não tenha sido respondido isso, não vejo problema, porque antes voltar a adaptar a fidelidade do que continuar nos fillers, não é mesmo? Mas, para todo caso, a única coisa que eu espero é a ponte de ligação, imagem da rainha voltando. A gente vê que vai rolar alguma coisa do plot envolvendo Julius, mas será que esse pedido seria algo envolvendo o reino de Hurt? Não dá pra saber, mas vamos ver, né? Tendo o próximo episódio, sabendo o que aconteceu, vendo todas as cenas que foram mostradas, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo da Black Clover. Mata, né?